aí, né, galera? Esse vídeo aí é uma crítica ao ativismo da parditude da Beatriz Bueno. Beatriz Bueno da parditude. E aí existem um monte de vídeos dela, né, mostrando assim, fazendo ativismo da parditude, segundo ela, ser pardo é sinônimo de miscigenação. E eu já falei aqui que pardo é simplesmente uma cor, tá bom? Não está atrelado necessariamente a uma miscigenação. De fato, o movimento negro também ele peca ao somar pretos e pardos como negros, entendeu? No sentido que pardo, assim, ele pode ser indiano, pode ser europeu mediterrâneo, pode ser africano, pode ser chinês, pode ser indígena, pode ser árabe, né? Enfim, né? Pode ser assim uma porção de raças. E essas raças não são necessariamente miscigenadas, entendeu? Então, ela usa tipo assim uma viés de DNA, entendeu? Então existe assim um vídeo, né, que ela expôs aí no YouTube, em que ela vê assim a ancestralidade, ela fez o teste de DNA e me parece assim que teve 54% de ancestralidade europeia e 19% de ancestralidade africana. Olha só que interessante, né? E por isso ela se diz mestiça, entendeu? Mestiça como uma junção de várias raças. Então, portanto, né, a gente não pode ter essa visão dicotomizada entre brancos e negros, devemos dar espaço para os mestiços. Ó que maravilha, né? Bem, se Beatriz Bueno, ela é parda, e pardo significa mestiço, e ela tem 54% de ancestralidade europeia e 19% de ancestralidade africana, dentre outros. Olha só que interessante que eu achei, né? O caso do neguinho da Beija-Flor. O sambista, sim, aquele sambista de escola de samba, extremamente famoso. Ele fez também teste de DNA, né? Me parece aí que foi uma organização que financiou o teste de DNA de vários artistas aí, mostrando a ancestralidade dele. E olha só que coisa interessante acerca do neguinho da Beija-Flor. Ele tem 61% de ancestralidade europeia, 31% de ancestralidade africana e 1,4% de ancestralidade ameríndia, tá? Esses dados, galera, se você quiser tá dando um Google aí, tá? Isso daí não é fake news não, tá bom? Zion, ele não dá com fake news não, tá? Neguinho da Beija-Flor tem 61% de ancestralidade europeia, tá? Isso é um fato, né? Isso daí foi mostrado até na TV. Bem, e Beatriz Bueno, 54% de ancestralidade europeia, né? Que estranho. Isso coloca assim em dúvida o conceito de parditude, né? Então você vai ter que colocar o neguinho da Beija-Flor como pardo também, né? Também pardo, né? No caso aqui, neguinho da Beija-Flor tem mais ancestralidade europeia que a Beatriz Bueno, né? Ele tem 61,1% de ancestralidade europeia. E Beatriz Bueno, 54%, né? Então, o neguinho da Beija-Flor aqui é mais pardo que a Beatriz Bueno. E aí, gente, o que vocês acham acerca disso? Neguinho da Beija-Flor, ele é pardo ou é negro, né? Bem, mas eu tô vendo negro, né? E aí, né, galera? Como eu posso definir quem é negro e quem é branco na sociedade brasileira?
Hum? E isso não é, tipo assim, nenhuma novidade que Neguinho da Beija-Flor ele tenha 61% de ancestralidade europeia, ou que a Beatriz Bueno tenha 54% de ancestralidade europeia. Entendeu? Pensa na putaria que era o Brasil colônia, meu amigo. Meu amigo, Brasil colônia. Galera, ó, eu já dei assim como referência vários livros assim, que você pode estar vendo como se construiu a composição racial do Brasil, entendeu? Um desses livros é Casa Grande Senzala, né? De Gilberto Freire. Ele fala que, tipo assim, os europeus eles mantinham relações sexuais com as indígenas e as africanas, entendeu? Isso é um fato, galera. Então, todo negro, se eu for colocar o conceito de mestiço aqui, galera, o conceito de. Ah, mas por que mestiço? Mestiço, meu amigo. Todo brasileiro tem miscigenação, galera. Todo brasileiro tem miscigenação. Você sabe os únicos que têm pouca ancestralidade africana são os brancos de elite, entendeu? Os brancos lá de elite. Porque eles não se miscigenam, não, tá, cara? Branco de elite, eles não se miscigenam, tá bom? Agora, o branco pobre ali da periferia, ele vai se miscigenar, entendeu? Então, o conceito assim de parditude, criado por Beatriz Bueno, é um conceito assim meio relativo, né, galera? Tipo assim. Aí vem aquele cara lá, né, cara, o Mano Brown, né? Cita até Beatriz Bueno sobre os estudos de parditude dele, e agora ele diz que é pardo, né? Que coisa louca, né? Sendo que na década de 90 falava que era negro, agora é pardo. Eu não vejo nada ali de. Ele tá negando a negritude dele, né? O Mano Brown, né? Quando ele diz que pardo não é negro, então ele está negando a negritude dele. Pô, mas o cara ele fala negro, conversa negro, olha negro, ouve negro, anda negro. Cara, tudo é negro no Mano Brown, rapaz. Em qualquer país que o Mano Brown for, ele é considerado negro. Europa, China, Japão, Austrália, Estados Unidos, né? E ali, aquele fenótipo ali sempre foi considerado negro, mas agora tem um conceito de parditude, porque é o mestiço. Ora, no Brasil ocorreu a miscigenação. Então, como que eu posso definir quem é branco e quem é negro? Ora, pelo fenótipo, meu amigo. Não há outra escolha, entendeu? Senão pela aparência física. Se você tem aparência física de negro, você é negro. Se você tem aparência física de branco, você é branco. Se você tem aparência física de japonês, você é japonês. Se você tem aparência física de indígena, você é indígena, tá? E pardo não significa que você miscigenou necessariamente, entendeu? Sendo que existem aí populações da África, tribos da África, que têm a pele extremamente clara e não são mestiças, entendeu? E existe também, dentro desse conceito aí da Beatriz Bueno, uma espécie assim de exaltação do estupro e da prostituição. Entendeu? Cara, porque todo mundo sabe em quais circunstâncias ocorreram a miscigenação no Brasil. Tá bom? Foi na base do estupro. Não, galera, isso daí qualquer uma pessoa que entende um pouco de história sabe disso. Domingos Jorge Velho, por exemplo,
aquele que capturou Zumbi dos Palmares, né? Ele saiu ali de São Paulo até o local que Zumbi dos Palmares estava. Ele foi cortando o caminho e por onde que ele ia passando, ele ia estuprando as indígenas. Entendeu, cara? Ele ia estuprando, entendeu? Foi estuprando. Sem falar também em 10 indígenas que ele levou também com ele e ia assim estuprando pelo meio do caminho. Então, o estupro assim corria à solta no tempo do Brasil, no tempo de Brasil colônia, entendeu? E sem falar também nas casas grandes, senzala, né, cara? Uma vez que você é escravo, meu amigo, você não tem domínio sobre o seu corpo. O seu corpo pertence ao seu dono, entendeu? Entendeu, meu amigo? Então é óbvio que todos os negros têm ancestralidade europeia. É óbvio, sem falar também na, na prostituição, né? Falam que assim, quando a escravidão passou, se declarou os negros livres, as mulheres negras assim não tinham de onde tirar fonte de dinheiro, entendeu? Então muitas delas se prostituíram, tá? E era normal a prostituição no tempo do Brasil colônia, tanto da parte das negras, das mulheres negras, quanto das indígenas, tá? Ai, mas porque eu sou mestiço e é muito orgulho, e é muito orgulho. Meu amigo, vai ver como esses genes chegaram até o seu DNA, galera. Vai ver como esses genes chegaram até o seu DNA. Vamos estudar um pouco de história antes de aí ressaltar, exaltar, né? Porque eu tenho gene europeu, ai, gene francês, ai, gene belga, ai, gene de não sei o quê, né? Então, qualquer um que estuda história sabe como esses genes eles chegaram. Primeiramente, esse gene europeu, ele nunca está localizado no cromossomo feminino. É sempre no cromossomo masculino, denotando que eles chegaram até o seu DNA através de estupro e prostituição. Entendeu? Então não há nada glorioso em ter genes europeus no seu DNA, meu amigo, tá? E outra coisa também que eu vejo muito desse movimento aí de parditude, no qual inclui aí Beatriz Bueno e Mano Brown, entendeu? Cara, eu tenho um pouco de gene europeu, eu já não me considero negro, né? Todo judeu tem gene europeu. Nem por isso eles falam que não são judeus. Você já ouviu falar assim? Você já ouviu um judeu falar, ai, porque eu tenho gene europeu, eu não sou judeu, né? Eu sou mestiço. Não sou judeu, eu sou mestiço. Só mesmo dentro mesmo da comunidade negra, principalmente brasileira, você vai ver negros que possuem genes europeus falarem que não são negros, né? Então a questão assim de você ser negro, meu amigo, é uma questão um pouco mais complexa, tá? Envolve história, envolve sociologia, envolve cultura, entendeu? Algo assim que parecido assim com os judeus, entendeu? Meu amigo, os judeus assim, eles compartilham uma história em comum, né? Uma sociologia em comum, uma religião em comum, entendeu? Um processo histórico em comum. Assim também como nós, negros, possuímos um processo em comum. Então não tem como você deixar de ser negro de um dia para a noite, entendeu? Mesmo se eu quisesse deixar de ser negro, eu não deixaria de ser negro, tá? Eu olho como negro, eu sorrio como negro, eu falo como negro, eu ando como negro. Tipo assim, tudo em mim me remete à minha raça. Não tem como eu fugir disso daí. E também outra coisa, meu amigo. A cultura parda
ela não existe, tá bom? Ou você foi educado dentro da cultura negra, ou da cultura ameríndia, ou da cultura branca. Cultura parda, ela não existe, tá bom? Não existe, meu amigo, tá? O samba foi criado pelos negros, entendeu? A bossa nova foi criada por negros, entendeu? O pagode foi criado pelo negro. E de outro lado, né, você vai pegar o sertanejo, ele é criação do branco. Boa parte daquelas danças lá, forró, tal, é criado pelo indígena. Raramente você tem uma cultura criada por mestiço, entendeu? Galera, então, se for assim, adequar um movimento mestiço no Brasil, entendeu? Você assim vai ter que colocar Neguinho da Beija-Flor como pardo, tá bom? Tá bom? Neguinho da Beija-Flor vai ter que ser pardo. Não, por que não? O cara tem 61% de ancestralidade europeia, 31% de ancestralidade africana e 1,4% de ancestralidade ameríndia? O que é isso? E a Beatriz Bueno, 54% de ancestralidade europeia, ou seja, ela tem menos ancestralidade. Eu vi no vídeo dela, que ela expôs no Facebook, ó. Ela tem menos ancestralidade europeia que o Neguinho da Beija-Flor, tá bom? Então, portanto, o Neguinho da Beija-Flor vai ter que ser pardo, tá bom? Vai ter que ser pardo. Por que não? Não faz sentido isso daí. Ele é mestiço, como todo negro brasileiro. Agora, é lógico que isso daí é uma falácia, entendeu? Porque a sua raça é exatamente aquilo que eu consigo ver, tá? É o que eu consigo ver, tá bom? Então, Mano Brown é negro, tá bom? A Camila Pitanga é negra. Eu sou negro por causa da minha aparência física, entendeu? E se tem ancestralidade europeia, cara, lógico, cara, o que mais ocorreu no Brasil na sua formação foi aí estupros, né, prostituição. É lógico, teve um ou outro casamento em consentimento entre brancos e negros, ameríndios e tudo mais, né? Até teve, né, cara? Até tem, né? Cara, mas não funciona bem assim não, tá bom, galera? Então, esse conceito aí de pardo, ele cai muito por terra, tá? Porque aí você vai ter que englobar praticamente quase toda a população brasileira, tá? Tudo bem, galera? Então, assim, preste um pouco mais, assim, atenção, assim. Tem muita gente, assim, se autodeclarando pardo, entendeu, cara? E, tipo assim, o biotipo do cara é negro. O traços do cara é negro. Tá bom, cara? Se você tem traços negro, se sua aparência é de negro, cabelo de negro, boca de negro, nariz de negro, fala como negro, tem cultura negra, é negro. Entendeu? É negro. E pardo não é sinônimo de mestiço, no sentido que existem povos pardos. Indianos são pardos e não são mestiços. Entendeu? Bem, galera, esse foi o vídeo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Eu sou o Zion. Deixa aí o seu comentário aí. Comente aí acerca aí do vídeo, o que você acha. Dê sua opinião. E até a próxima. Tchau, tchau.